Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Délio. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia, né? Bom dia a todas e todos. Então, você que está aí nos assistindo, bom dia. No bate-papo com o Hélio Délio de hoje, o Hélio vai analisar a votação do relatório final da CPI da pandemia e os desdobramentos, né? Agora, para onde vai, né? Vai para o Aras, vai para outros caminhos aí, para ver se tem consequência toda essa investigação que foi muito importante para o país. E se, de fato, teremos pelo menos um caminhamento aí mais concreto em relação ao impeachment do genocida Jair Bolsonaro. Nesta mesma linha, né, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que está analisando lá a possibilidade de cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão, e o Hélio vai fazer uma análise também sobre isso aí. O baú do Hélio, ele dá continuidade à transição e o governo de Rodrigo Hollenberg, o Hélio estava lá dentro. Hélio, agora é com Aras, né? A CPI, o resultado da CPI. O que vai acontecer, Hélio? Agora é com Aras. Inclusive, os membros da CPI vão agora, acho que é 10h30, vão à Procuradoria-Geral para levar o relatório da CPI para o Aras e pedir as providências que ele tem que tomar. Negrão, a CPI já valeu por ela mesma, né? Quer dizer, ela colocou o tema em debate no país. Ela, durante 6 meses, ela ocupou o noticiário, ela mostrou a tragédia que foi o enfrentamento da pandemia pelo governo Bolsonaro. Ela, ainda que lateralmente, mostrou problemas que houve nos estados, né, em prefeituras, acabou só enquadrando, indiciando o governador e o secretário de Saúde do Amazonas. Se ela tivesse tempo, condições de aprofundar, certamente haveria outros governadores, outros secretários, inclusive aqui do Distrito Federal, o governador Ibanez, que é o negacionista, e o secretário de Saúde, que até já esteve preso, o ex-secretário de Saúde, que já esteve preso. Mas se investigasse mesmo, se nós tivéssemos uma CPI aqui na Câmara Legislativa, o governador Ibanez impediu, naturalmente, com a sua maioria de distritais que ele tem lá na base do toma lá da cá, dos favores, dos benefícios. Também, além do governador aqui, nós teríamos o atual secretário, o presidente do IJES e tal. Mas a CPI cumpriu o seu papel, ela mostrou o que foi isso, o grande drama brasileiro que foi a Covid e agravado pelo mau enfrentamento pelo governo federal. Agora, ela deveria ter consequências, são 80 indiciados. Só que, Negrão, grande parte, inclusive um dos indiciados é o presidente da República, depende agora de uma pessoa só. Quer dizer, na verdade, depende de 2 pessoas. A gente fala muito aqui do péssimo sistema político-eleitoral que o Brasil tem, e essa é uma demonstração disso. Depende de uma decisão do procurador-geral, o Aras, Augusto Aras, e depende de uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Nenhum dos 2 são pessoas de quem você compraria um carro usado. Você não confiaria em nenhuma dessas 2 figuras para comprar um carro usado. Você saberia que haveria alguma mutreta ali na venda desse carro usado, principalmente do Arthur Lira. Então, o Brasil está entregue depois de 605 mil mortos, dessa tragédia, da comprovação de crimes claros. Não são só os crimes de responsabilidade apontados pela CPI, os crimes de responsabilidade em geral cometidos pelo Bolsonaro. O mais grave foi esse último, de dizer que vacina causa AIDS. Né? Depois de tudo isso, 2 pessoas mal qualificadas decidem o futuro do país. Né? Então, você vê, essa situação é terrível. Se o Aras não quiser denunciar um criminoso, seja lá quem for, não tem denúncia. Claro, com for o presidente da República, não tem denúncia. A coisa morre. Se o Arthur Lira, como tudo indica, não há nada que indique o contrário,
não quer abrir um processo de impeachment na Câmara para que 513 deputados decidam se abre, o presidente da Câmara abre o processo e os 513 deputados decidem se o processo continua ou não. Ele está tirando o direito de 513 decidirem, porque aí o processo vai para o Senado, onde será julgado por 81 senadores. Então, ele está tirando o direito de 513 deputados e 81 senadores examinarem um pedido de impeachment contra Bolsonaro, e há mais de 130 lá na Câmara. Isso é um absurdo total. Isso é pior do que ditadura ou império. É um império, ele é o imperador. Tudo na mão dele, o Estado sou eu. O Aras, mesma coisa. Às vezes a gente vê umas críticas, né, tipo assim, poxa, ele faz isso, e a justiça não faz nada. Na verdade, a justiça no Brasil, no Centro, ela só faz se ela for provocada a fazer. Se o Ministério Público, aí os promotores, os procuradores, fazem a denúncia. Se não houver uma denúncia na justiça, a justiça não age por si só. Né? Ela não chega, o ministro do Supremo Tribunal chega e fala assim, eu vou processar o presidente da República. Não pode. Ele pode sugerir ao procurador que abra o processo, mas a decisão do procurador. Então, nós vivemos esse absurdo no Brasil. Há propostas agora, inclusive da CPI, de mudar esse sistema. Quer dizer, o Aras não decide, há um recurso para um colégio de subprocuradores, de procuradores. O Raimundo Lira não decide, desculpa, o Arthur Lira não decide, há um recurso. Óbvio, qualquer decisão monocrática tomada, ela comporta um recurso, mas ela tem que ser tomada. Ele não toma decisão nem a favor nem contra. Ele poderia negar um processo de impeachment. Só que, se ele negasse, iria recurso ao plenário. Então, ele simplesmente senta em cima. Quer dizer, é uma situação assim, quase de filme cômico. Né? Quer dizer, não tem sentido isso. Não tem sentido. Então, Negrão, a gente corre esse risco da CPI, vamos dizer assim, com todo o seu excelente trabalho feito, com problemas, com falhas, como nós já falamos aqui, o Senado é uma casa política, você tem que fazer as coisas por acordo, não dá para você impor sua vontade, mas corre o risco de, na verdade, não ter um efeito concreto. Olha, a grande questão que você já analisou aqui durante em outros programas anteriores, né? Mas a gente tem que bater nessa tecla, né? Falta a verdadeira pressão, falta a verdadeira pressão nas ruas e falta a verdadeira pressão política, uma articulação política, né? Você já real, né? O termo que você inclusive utilizou, real, e parece que não vai ter, né? Não vai acontecer e vai, como você também já analisou aqui, a normalização do fascismo e parece que está tudo normal, né? Nada indica que vai haver. Negrão, aí eu acho que hoje nós temos uma nova confluência em grande parte da esquerda com a maior parte da direita. Eles não querem impeachment. Eles não querem impeachment. Eles querem ir até as eleições e ganhar as eleições. A esquerda acha que ganha as eleições com Lula, a direita acha que ganha as eleições com a chamada terceira via. Então, para eles, deixa o Bolsonaro ficar aí, não estão empenhados. E isso aí desestimulou, inclusive, o movimento de rua. Exatamente. Você vê, manifestação de 15 de novembro já foi esvaziada. Aí estão juntando a manifestação fora Bolsonaro com o Dia da Consciência Negra. Olha, Dia da Consciência Negra é o Dia da Consciência Negra. Ele pode ter até manifestações dentro do Dia da Consciência Negra contra Bolsonaro, naturalmente. Bolsonaro é racista. Bolsonaro propaga o racismo. Então, é justo que haja, mas não de oportunisticamente juntar as duas manifestações para dar mais gente. Entendeu? E esvaziar a de 15 de novembro. Então, o que acontece? Os setores da esquerda que não querem o impeachment dão uma esvaziada nas manifestações. Mas mesmo os que querem se sentem desestimulados, as pessoas, não digo as lideranças, os militantes mais aguerridos, mas aquele conjunto de pessoas que quer ir nas manifestações, que não é militante habitual, mas que quer derrubar o Bolsonaro, se sente desestimulado, fala, pô, não vai ter impeachment.
Não tem ninguém trabalhando pelo impeachment. Você não vê no Congresso uma manifestação política real pelo impeachment. Você pode dizer, o partido tal pressiona, mas espera aí, vamos subir o nível dessa articulação política e manifestação no Congresso. Por que não fazer? Os partidos de oposição não fazem uma pressão forte contra o Arthur Lira? Por que não obstrui a pauta da Câmara? Obstrui a pauta da Câmara. Arthur Lira está querendo passar a boiada, obstrui essa pauta, impede que a Câmara funcione. Sabe? Pressiona o Arthur Lira, mostra que ele tem que autorizar o processo de impeachment. Depois, deixa correr o processo de impeachment. Pode causar o impeachment, pode não causar. Eu acho que causa. Abril, tem impeachment. Minha opinião é essa. Não tem negócio de contar, não tem voto hoje. Não tem voto hoje, vai ter depois da manhã. Entendeu? Então, Negrão, você tem razão. Não há um movimento real pelo impeachment. E o Arthur Lira sentado nessa excrescência brasileira, que é o poder imperial que tem o presidente da Câmara e o procurador-geral da República, que é um absurdo. Mas não fica só deles, não, Negrão. Nós vamos criticar aqui também o TSE. Isso, TSE, como é que está? E não é criticar porque ele não vai caçar a chapa, não. Já se esperava que não caçasse. Você imagina, a eleição foi em 2018, você, no final de 2021, com o mandato terminando em 2022, caçar uma chapa que já exerceu o poder durante 3 anos, e, com isso, causar uma comoção nacional, porque causaria, de uma maneira ou outra, os bolsonaristas ficariam revoltados com o Bolsonaro sendo caçado por 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Os militares ficariam indignados, porque o Mourão seria caçado junto. O país entraria numa situação de confusão, porque o Arthur Lira teria que assumir a presidência da República enquanto se convoca a eleição. Então, esse caos político, não aconteceria. É ilusão achar que o TSE ia caçar. Isso é ilusão. Mas o TSE, é outra excrescência do sistema político brasileiro. É uma excrescência. Eu acho que 2 ou 3 países do mundo têm no mesmo órgão a administração da eleição e a justiça eleitoral. O TSE acumula as 2 coisas, que não pode. Ele é o responsável pela realização das eleições, vamos dizer assim, a parte administrativa das eleições, providenciar a votação, cabines, urnas, o processo eleitoral em si, convocar mesários. Ele é responsável por isso e é responsável por julgar os crimes eleitorais. Isso, primeiro, não deveria existir. Não precisava nem de justiça eleitoral. Bastava que você designasse determinados juízes para agir como justiça eleitoral num período em dedicação exclusiva, integral, durante um período anterior e posterior à eleição. O TSE funciona direto. E funciona, Negrão, uma máquina gigantesca, cara, dispendiosa. E eu posso não, todo mundo pode, mas eu até me sinto à vontade de falar mal do TSE. Negrão. Meu pai foi ministro do TSE. Meu pai, Hélio Proença Dória, foi ministro do TSE na cota de advogados, que é uma outra excrescência que tem lá no TSE, eu vou falar disso. Então, o TSE, primeiro, você poderia ter um órgão de administração das eleições e você ter a justiça, juízes, que estudam a legislação eleitoral para julgar os processos, mas não é julgar 3 anos depois, né? É julgar nos 3, 4 primeiros meses depois, porque senão não tem sentido. Não tem sentido. O cara disputa a eleição muitas vezes sabendo que depois ele pode ser cassado, porque ele está disputando irregularmente, porque o TSE não age com a presteza que deveria agir. Aí, o julgamento demora 4 anos, acaba o mandato dele. E o TSE se serve também em injunções políticas. Eu lembro, cassação dos Capiberibe, lembra, lá do Amapá? Foi uma ação política, guiada pelo José Sarney, que comandava os ministros do TSE. A cassação do Jacques Lago no Maranhão, também José Sarney conseguiu que o TSE cassasse um governador eleito que não tinha nada contra ele. Uma decisão política. O TSE vira um tribunal político a serviço de poderosos, que é o que ele faz. E aí, Negrão, não pode funcionar um tribunal
em que 3 ministros são do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles trabalham no Supremo Tribunal Federal, que já é abarrotado de processos, por uma outra excrescência brasileira, que é o volume de processos que chega no Supremo Tribunal Federal. Nenhum país do mundo chega a tal volume de processo no tribunal máximo daquele país. Nenhum país do mundo deixa chegar tanto processo. Mas eles já são assoberbados de processo, ainda tem que julgar os processos da Justiça Eleitoral. Aí são 2 ministros do STJ. Vale o mesmo raciocínio. Trabalham normalmente no STJ e têm que julgar os processos da Justiça Eleitoral. E são 2 advogados. Nessa cota é que estava meu pai quando ele foi ministro há 30, 40, 50 anos atrás. Então, são advogados, 2 advogados, escolhidos por critério político, não vou negar. Amizade, critério político e amizade. O ministro indica, tal, aquela coisa, aí faz o... não é necessariamente por mérito. Não é necessariamente por mérito, é por amizade, como se diz, networking, é por relações. Meu pai se dava muito bem com vários ministros do Supremo Tribunal Federal, ele era advogado pioneiro aqui em Brasília, atuando no Supremo Tribunal Federal. Na hora da indicação, os ministros do Supremo Tribunal, não havia tantos advogados em Brasília naquela época, né? Os ministros do Supremo Tribunal indicaram o nome dele, entre outros, né? Mas, sem tirar o mérito do meu pai, claro, mas foi isso, não foi pelos próprios méritos. Então, Negrão, esses advogados continuam advogando, eles continuam com seus escritórios, com seus clientes. Então, o que o TSE faz? O TSE faz sessões à noite. Quando eles saem do trabalho, eles vão para lá. Eles já geralmente são meio preguiçosos. Imagina, aí à noite eles vão julgar os processos. Entendeu? E aí é aquela morosidade, porque o tribunal não se reúne, eles não têm tempo de examinar o processo, vão protelando, vão levando para frente. É um absurdo, é um absurdo. A Justiça Eleitoral do Brasil é isso. Esse absurdo. E cheio de funcionários, cheio de um prédio gigantesco construído com muita corrupção. Aquele prédio foi muita corrupção. Acho que foi menos corrupção do que o Tribunal Superior do Trabalho. Aliás, Negrão, eu tive um outro tio que foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Foi o único voto contra a construção daquele prédio enorme lá, porque ele sabia a corrupção que haveria na construção daquele prédio desnecessário. Né? E como o STJ também foi uma fonte de corrupção com aquele prédio gigantesco. Aliás, aquele cantinho ali, né, no final da ponta do avião, da asa, né, para usar esse termo, era desnecessário. Você tinha a praça dos tribunais superiores ali perto da... né, que está lá, inclusive está lá, né? Não, e diz que ficou pequena. Os tribunais ficaram pequenos. Ficaram pequenos porque eles incharam. Incharam de funcionário. Olha quantos funcionários cada ministro do STJ tem. É um absurdo. O gabinete de cada ministro do STJ, Negrão, é 2 apartamentos de 4 quartos aqui de Brasília, cada gabinete. São pelo menos 2 ou 3 apartamentos de 4 quartos. A escrivaninha... É um escárnio. É um escárnio. A escrivaninha, não sei se o termo é esse, que é aquele onde você chega para entregar os processos, para despachar ali, aquilo ali já é um absurdo de grande. É um absurdo. Você entra naquele TSE, desculpando, só para agregar aí, né? Eu cobri muito ali, né? Você anda daqueles corredores e salas que não acabam mais, e muitas salas vazias, muito espaço vazio. Negrão, constrói um prédio grande. Uma suntuosidade que não tem sentido. De luxo e para ganhar dinheiro, para que quem constrói o prédio ganhe na corrupção, paga pelas empreiteiras que constroem. Foi assim no STJ, foi assim no TST, foi assim no TSE. É um absurdo. Então, voltando ao TSE, Negrão, o TSE não funciona. O TSE não funciona, e quando funciona, geralmente funciona mal. Você vê, o caso do Francisquini. O Francisquini, o cara pede vista. O Francisquini cometeu um crime em 2018. Ele, no dia da votação, denunciou as urnas eletrônicas falsamente. Ele pode ser cassado, há uma maioria para cassar. Por que não conclui esse julgamento? Ontem o cara pede vista, esse processo está lá esse tempo todo, o cara ainda pede vista. Entendeu? É preguiça, é manobra política, é sacanagem, entendeu? É um absurdo. TSE tinha que acabar e construir outra estrutura.
construir uma estrutura de administração da justiça eleitoral e construir uma estrutura de justiça eleitoral simplificada, com menos gente, com menos, a gente fala, como é que é essa ostentação que eles têm, com menos ostentação, e refazer isso, porque tem essa funciona. É ridículo julgar uma chapa em 2021, em outubro de 2021, julgar uma chapa eleita em 2018. É ridículo. Nenhum país do mundo conhece isso. É escandaloso. Não, é para não julgar, né, Negrão? É para atropelar, para levar para frente, para deixar correr, deixa andar. Entendeu? Então, esses ministros do TSE estão fazendo um papel ridículo. Estão fazendo um papel ridículo julgando isso agora. Eles não têm noção disso? estão ganhando os jetons deles, eles ganham jeton. Além dos salários de ministros, eles ainda ganham um jeton por ser do TSE. Então, Negrão, assim. Então, veja só, quando eu falo aqui que nosso sistema político eleitoral é o pior que eu conheço, veja só que nós demos exemplo dos poderes imperiais, do procurador-geral e do presidente da Câmara, e dessa excrescência que é o TSE. Então, assim, está tudo errado. Teria que zerar e começar de novo. Entendeu? E aí, por que não faz isso? Porque não tem interesse de fazer. A reforma política, né, talvez até a reforma de todos os... que passa pela reforma política, na verdade, a reforma do judiciário. Né? O judiciário, como um todo, está necessitando dessa reforma. Mas, Hélio, vamos para o baú? Vamos lá. No baú do Hélio de hoje, ele vai retornar aí com suas memórias lá no período da transição do governo de Hollenberg e também parte já do governo que ele já tinha comentado no programa anterior. Como é que foi, Hélio? Você trouxe elementos interessantes aí em relação à transição, a disputa ali, né, como sempre, como todas as outras que você mencionou, e os erros lá na transição que já estavam ocorrendo, rompendo com o que foi definido até na mudança da postura política e administrativa, né, que Hollenberg prometia trazer, né, trouxe. Negrão, eu sempre tive a esperança de que nós tivéssemos um governo aqui no Distrito Federal que renovasse as práticas, que renovasse os métodos, que fosse uma coisa mais moderna, inovadora, que rompesse com alguns absurdos, como esse toma lá da cá com a Câmara Legislativa, essa subordinação dos deputados distritais ao Executivo, que é da história de Brasília, desde que nós estamos contando aqui, desde que começou a Câmara, o governo, em 1990. E eu acreditei que Rodrigo Hollenberg haveria essa possibilidade, porque quando se discutia antes, as intenções eram todas nesse sentido, era tudo nesse sentido. Mas, como eu contei da outra vez, já na transição eu comecei a me decepcionar. Por quê? Na transição, primeiro o seguinte, só na transição, a bem da verdade, é que a gente tomou conhecimento real da péssima situação financeira que estava o Distrito Federal. Ali nós tomamos conhecimento, e nós fomos procurados por secretários do Agnello, e fomos atrás de outros secretários do Agnello que não se furtaram a nos dar o quadro real, inclusive a respeito daquele famoso aumento do funcionalismo em 3 parcelas. Nos deram o quadro real e falaram, nós fomos contra. O chefe da Casa Civil falou que foi contra, o secretário de Planejamento falou que foi contra, o secretário de Fazenda falou que foi contra, mas foi uma decisão do governador e do secretário de Administração dar aquele aumento. Eles sabiam que não tinha orçamento e que seria um pipinão no governo seguinte, mais ou menos como será agora essa extrapolação para o Auxílio Brasil no próximo governo. Então, eu acho que ali o Rodrigo Hollenberg apavorou e perdeu o rumo. Entendeu? Assim, ficou preocupado demais com aquela situação, em vez de ter o que se recomenda a todo governante, que é calma, tranquilidade, entender a realidade e fazer um planejamento para enfrentar aquela situação. E ali ele já começou também a barganhar com a Câmara Legislativa, com alguns deputados da Câmara Legislativa, de uma maneira totalmente errada, porque se você vai barganhar, então barganha para ter maioria. Ele barganhou
e tinha minoria, porque ele barganhava com poucos. E aí ele insistiu, ele cismou em Celina ser a presidente da Câmara. Ali foi assim. Eu acho que, em grande parte, para evitar que Joy-Vale fosse, porque eles têm uma pinimba até hoje, já tinham e têm até hoje, Joy-Vale e Rodrigo Hollenberg. Joy-Vale tinha sido do PSB, e quando o PSB saiu do governo Agnello, Joy-Vale continuou no governo contra a decisão do partido, aí foi para o PDT. Eles tinham uma pininha, ele não queria que o Joy-Vale fosse o presidente da Câmara. Eu acho que teria sido melhor para ele ter o Joy-Vale do que a Celina. E começou aquela coisa. Então, já na transição, há um episódio de transição que eu vou contar, Negrão, vou contar. Um dia ele nos chama para ir na casa de um amigo dele, amigo do irmão dele, chamado Ricardo Leal, que tinha ajudado na campanha, eu sabia, eu não participava da questão financeira da campanha, não tive nenhum envolvimento em arrecadação, dinheiro nessa campanha, mas o Ricardo Leal, eu sei que era um empresário que estava... Chamou a Leani, que seria a secretária de Planejamento, e eu, para irmos na casa do Ricardo Leal, no Lago. Nós fomos. Não foi a primeira vez que eu fui lá. Durante a campanha, eu tinha ido algumas vezes para discutir questões de campanha e tal. Chegou lá, o Ricardo Leal já estava com a diretoria do BRB toda montada. Não só a diretoria do BRB, como da subsidiária, BRB Cartão, BRB isso, BRB aquilo, tudo montadinho. Aí nós ficamos espantados. Já tudo certo, assim, o cara... Aí, quando aí saímos de lá, o Rodrigo ainda ficou, Leani e eu saímos, e ela falou assim, Hélio, ele entregou o BRB para o Ricardo Leal. Ela estava espantada. Eu falei, Ricardo Leal vai ser o... E ele, discretamente, em vez de ir para a diretoria do BRB, ele seria presidente do Conselho de Administração. Pô, Negrão, então você vê, esse tipo de coisa não combinava com o que a gente queria de um governo. Entendeu? Assim, não combinava. Bom, só para resumir, esse Ricardo Leal se envolveu em várias irregularidades. Quando eu sabia de alguma coisa, eu relatava ao governador. O governador chegou a fazer uma cariação entre mim e o Ricardo Leal. Eu repeti o que eu ouvia, dizer, olha, eu não sou serviço de investigação, eu não sei se é verdade ou não, mas o que eu ouço é isso, 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 isso. Contei, dava até o endereço em que o dinheiro era entregue. Ficou por isso mesmo, ele acabou preso. Acabou preso. E foi aquele escândalo todo no BRB. Então, houve uma deformação daquelas ideias que me frustrou muito, já na transição. Já na transição eu fiquei muito frustrado, essa relação com a Câmara, Celina tinha um passado já ruim, né? Aí para ser presidente da Câmara, e o líder era o Raimundo Ribeiro, que é direitão. Hoje ele está lá na DASA, o cara é de direita, ultradireita, não é bolsonarista, é um cara de direita mesmo, aquela direita raivosa. Então, era o líder do governo. Aí o Raimundo Ribeiro já começava pedindo impeachment da Dilma, sabe? Assim, um cara que o governo pediu impeachment da presidente, entendeu? O líder do governo. Então, assim, eu me decepcionei. Eu falei, vamos seguir em frente, viemos até aqui, vamos seguir em frente e assumir a Casa Civil. Mas esses problemas foram continuando na Casa Civil. A relação com a Câmara, na base do toma lá da Caixa, derrota na Câmara, Rodrigo muito assim, sem saber. Aí que eu vi a inexperiência dele, não sabia administrar, não resolvia, não encaminhava. Em um segundo escalão, de modo geral, muito fraco, de modo geral, claro, sem generalizar, nunca generalizando. E eu tive que enfrentar logo de cara esse problema da greve do pessoal da saúde e da educação. Eu falei, deixa que eu vou. Eu acho que o governador tem que ser preservado, eu enfrento. E eu não sei se você lembra disso, todo dia tinha negociação com profissionais da saúde, profissionais da educação, para negociar como pagar aquele aumento, como pagar atrasado. O governo Agnello deixou dívidas que não tinham a ver com o aumento, mas deixou dívidas na área de saúde e na área de educação. Nós tínhamos que negociar como pagar, não tinha dinheiro, aquela coisa toda. E eu enfrentei aquilo. Eu lembro que teve uma manifestação em frente ao Palácio do Buriti. Eu desci lá, o pessoal ficou todo espantado, segurando. Eu desci lá para conversar com os professores. Depois eu vi que a diretoria não gostou muito, não. Eles queriam eles irem no Palácio, né? Não queria que eu fosse lá. Mas eu fui lá,
entendeu? Tentando resolver, negociações duras, difíceis, tentando resolver. Aí eu sentia também uma falta de segurança total do secretário de Fazenda. O secretário de Fazenda dizia uma coisa para a gente num dia e dizia outra no outro. Aí a comunicação, sobre a qual eu era responsável também, ficava vendida. A gente passava uma coisa que eles diziam para a gente na quinta-feira, quando chegava na sexta, ele, não, não era aquilo, não, é diferente, tal. Nunca davam as coisas, os números certos. E o Rodrigo deixava aquilo. O secretário de Fazenda era tucano, tinha vindo do governo de Minas Gerais. O Rodrigo era muito. Quem era ele? Colombini, o nome dele, Colombini, eu não lembro o primeiro nome, boa gente, um mineirão ótimo, ótima pessoa, mas o Rodrigo era muito encantado, olha só, com a gestão do Aécio, em Minas Gerais. Sério? O Rodrigo um dia chegou para mim e falou assim, olha, o Aécio me disse que eu devo fazer assim. Eu falei, pô, estamos lascados, Rodrigo, você vai seguir Aécio? Sabe? Vai seguir o Aécio. Aí outro dia ele chegava, porque o Perilo disse, porra, meu Rodrigo, Perilo, entendeu? Eram os que inspiravam ele, era o que havia de pior na administração. Os gurus dele eram os tucanos, então, né? Não, ele gostava muito desse, colocou um secretário de Fazenda tucano, entendeu? Então o cara era bom, boa gente, tal, mas não dava firmeza. E a comunicação toda hora era vendida, porque a comunicação dizia, ele chegava no dia e dizia assim: olha, daqui eu não posso passar. Esse aqui é o valor mínimo, tal, vai ter que ser assim, 5 parcelas, não sei o que tal. Aí a gente chegava na mesa de negociação, olha, tem que ser 5 parcelas por causa disso, disso. Aí no dia seguinte, olha, gente, dá para baixar para 3. Quer dizer, entendeu? Parecia que você, na véspera, estava blefando com os sindicatos. Porra, o Hélio chegou aqui e afirmou que não podia baixar de 5. No dia seguinte, ele diz que pode baixar para 3. Então, eu ficava vendido o tempo todo, sabe? E tinha um limite para contratar, tinha um determinado dia que não ia poder contratar mais por causa da lei de responsabilidade fiscal. Tinha atingido um limite dessa lei. Você precisa ver, né, a confusão que foi para nomear correndo um bando de indicado de deputado distrital para as administrações regionais. O pessoal do Diário Oficial veio reclamar para mim, mas eu não tinha nada com ele, não era eu que estava fazendo aquilo, era o próprio gabinete do governador. E eles iam lá no Diário Oficial trocar nome em cima da hora. Não, tira fulano, coloca fulano, tá? Para atender os deputados distritais. Virou um governo igual aos outros. Virou um governo igual aos outros. E na comunicação, veja só, nós não tínhamos dinheiro. Estava esse problema todo, devendo a professores, a devendo comunicação, Hélio, só para a gente relembrar aqui, estava ligada à Casa Civil, né? Era uma subsecretaria, era isso? Era uma secretaria adjunta da Casa Civil. Exato. Então, não tinha dinheiro para publicidade, não tinha dinheiro porque nós estávamos envolvidos em resolver os problemas que vinham da administração anterior e resolveu pagamentos atrasados do pessoal da saúde e da educação. Você acha que eu tinha cara de pedir, tinha um comitê, uma junta, que definia para onde os recursos. Era integrada pelo secretário da Fazenda, Planejamento, Casa Civil e acho que administração, não lembro, mas era um grupo de secretários do qual eu participava. Com aquela cara, puxa dinheiro para cá, e a saúde está com emergência, tem que pagar o tal fornecedor, senão ele vai interromper os serviços, os tomógrafos vão parar. Aí tinha que ver o dinheiro. Era assim, Negrão, era o tempo todo assim. Aí eu ia chegar numa reunião da junta e falar assim, olha, eu estou precisando de dinheiro para publicidade do governo. Eu não faria isso, não faria isso. E aí a gente levava pau daquela turma que estava esperando o dinheiro da publicidade. Os jornais, as televisões, os blogueiros. A pressão era enorme. A pressão era enorme. E aí começavam a bater, e batiam em mim. Batiam no governo, mas batiam em mim também, porque eu não estava liberando o dinheiro da publicidade. Eles precisavam do dinheiro da publicidade. Como é que ia liberar dinheiro de publicidade? Como é que ia liberar dinheiro de publicidade numa circunstância dessa? Precisando de dinheiro não só para pagar, resolver as dívidas com servidores, como para o próprio funcionamento da saúde, da educação. Né? Então, nós ficamos ali, aquele período que eu tive, praticamente não teve campanha publicitária. E nem poderia ter, seria um absurdo se tivesse. Aí eu seria um criminoso.
Aí tinha gente que olhava para mim e falava assim, depois, lá na frente, o governo Hollenberg deu errado, ele não reelegeu, porque ele passou 6, 7, 8 meses sem dar dinheiro para os jornais, aí ele apanhou muito, aí não tinha mais jeito. E até o último secretário de comunicação dele, para justificar a derrota eleitoral e a incompetência dele na campanha, porque não sabe fazer campanha, o último secretário de comunicação dele deu essa desculpa. Não tinha mais jeito. O problema começou nos 6 primeiros meses, quando não liberaram o dinheiro para. E as agências de publicidade pressionando também, Negrão. As agências de publicidade têm que ter comunicação, vocês não fazem comunicação. Comunicação para eles era o dinheiro. Dinheiro de publicidade. Então, Negrão, foi duro. Foi muito duro, mas eu acho que o tempo já está dando, né, Negrão? Já está dando. E a gente gostaria de, assim como nós... Como eu saí do governo, porque tem várias versões. Vamos aprofundar no todas geralmente erradas, e eu vou contar como é que foi a minha saída do governo. Também foi. Bom, também tem. Hoje, olhando para trás, é engraçada também. Ótimo. Na sexta-feira você vem, então traz isso aí. Eu achei muito interessante, só quero agregar um comentário aqui, ali, para a gente finalizar, já está estourando o tempo. Que eu achei interessante essa história aí dos gurus do Rodrigo Hollenberg serem os tucanos, né? Além da tradicional, vamos dizer assim, displicência do ex-governador, mas esse ponto aí, como nós fizemos com Cristóvão Buarque, o governador Rodrigo Hollenberg pode vir aqui também, né? Pode, claro. Para passar a sua versão, ou contestar, ou, enfim, o espaço está aberto. Mas eu quero, para finalizar, com a permissão do Hélio, o Hélio não quer comentar sobre política, sobre eleição no Distrito Federal, por questões profissionais. Eu respeito aí, mas eu posso comentar e eu queria só lembrar que ontem o ex-governador Rodrigo Hollenberg lançou o filho de um notório tucano responsável pela destruição da Petrobras, né? Eu sei que o Rafael Parente não tem nada a ver com isso, mas é interessante esse registro, né? Porque a questão da Petrobras está aí, a questão dos combustíveis, não é dizendo isso, estão aí, né, causando todos esses problemas para o país, e começou lá, a gente tem que resgatar isso. Começou com a gestão de Pedro Parente na Petrobras durante o governo do golpista Michel Temer. Obrigado, Hélio. Obrigado a vocês que nos assistiram aí. Não esqueça aí de inscrever, sininho, joia, compartilha, para a gente impulsionar aqui. E até sexta-feira. Grande abraço para todo mundo. Olá.